Meu nome é Bruna Vieira de Freitas, tenho 37 anos e sou membro de vida da comunidade Cefas há 1 ano e 2 meses. Eu venho falar para vocês o que Deus fez em mim. Em 2021, eu tive uma grande perca, que foi a perca do meu pai, que faleceu de um infarto fulminante. Isso acarretou numa queda, mas não foi dessa queda que veio outras que juntou com essa que me fez cair. Em 98, em janeiro de 98, a minha mãe descobriu um câncer, dia 30 de janeiro, e dia 18 de fevereiro ela veio a falecer. Eu tinha 10 anos de idade e esperava ela chegar em casa viva. Falava com ela e esperava ela chegar viva em casa. E no dia 19 de fevereiro de 98 ela chegou no caixão. Foi o primeiro grande baque da minha vida, onde eu vi o meu mundo acabar, onde eu me vi morta junto com ela. Para mim não fazia mais sentido a vida, onde eu perdi toda a minha alegria e onde eu comecei a julgar Deus, que não existia Deus, já que Ele tinha me tirado o que eu tinha mais de valioso na vida. Então, depois de um tempo, passei 1 ano em casa, acabei não indo mais para a escola, onde eu acarretei uma depressão, uma ansiedade e uma compulsão alimentar. Depois de 1 ano, eu voltei a ter uma vida, não mais como antes, porque não tinha mais como existir vida sem a minha parte principal, que era o motivo da minha alegria. Fui morar com a minha avó paterna, aí depois eu voltei à minha vida normal depois de 1 ano. Até então não fui para psiquiatra, porque nesse período as pessoas só achavam que psiquiatra era para pessoas que tinham transtorno mental e achavam que era apenas porque eu tinha perdido minha mãe. Depois de 1 ano tentei voltar à vida normal e fui caminhando com aquela dor guardada em mim, porque eu tentava transparecer para as pessoas que não estavam mais sofrendo. Por fora eu estava sorrindo, era um cristal. Por dentro, eu era um cristal quebrado em farelos. E fui vivendo a minha vida. Minha avó paterna tentou suprir de todas as maneiras a saudade que eu sentia da minha mãe. Mesmo eu não falando, ela era a única pessoa que sentia a minha dor e o que eu estava passando. Quando foi em 2010, a minha avó descobriu um câncer. E eu me vi novamente naquela cena. Imaginava que ela ia voltar de João Pessoa como a minha mãe no caixão. E fiquei novamente caída em casa, sozinha, porque só morava eu, ela e minha tia. E a minha tia acompanhou ela no tratamento dela em João Pessoa. Quando foi em julho de 2010, a minha avó, para minha alegria, volta viva. Depois, em 2012, a minha avó novamente é diagnosticada com câncer, dessa vez mais forte. Foi onde eu me vi novamente, que minha avó, dessa vez, iria partir. É onde eu julguei Deus mais uma vez, que Ele não existia, porque Ele estava me tirando, mais uma vez, mais um pedaço de mim, que a minha avó tentava suprir. Foi quando a minha avó começou a sofrer muitas dores, e não passava essas dores, e eu questionava muito Deus, que Ele não existia. E nesse período eu deixei de ir à igreja. Eu não ia mais para a igreja porque não adiantava eu ir para a igreja buscar um Deus que só me fazia sofrer. Que tudo que eu me apegava, todas as pessoas que eu amava, Ele estava tirando de mim. Eu parei de fazer. Em 98, quando a minha mãe faleceu, eu estava fazendo a catequese. Então eu desisti da catequese depois que ela faleceu e não quis mais saber de igreja. Quando foi em 2012, em dezembro de 2012, a minha avó ficou em estado terminal, em casa, e sentindo muitas dores. Quando ela já sabia o que eu ia passar pela perca dela, ela falou comigo e pediu para mim não chorar e não sofrer, pois ela estava indo descansar, e que eu seguisse a minha vida firme, como ela sempre falava para mim, ter que ser forte e corajosa.
Em 2013, dia 3 de janeiro, a minha avó faleceu, onde foi um baque, mesmo sabendo que ela tinha me pedido, eu não consegui não cair. Dessa vez, não, duas dores rasgavam o meu peito, o meu coração. Mais uma vez, era destruído. Duas grandes percas que eu não sabia mais como seguir com essas percas tão grandes na minha vida. Então foi onde eu disse a Deus, a partir de hoje eu não sorrio mais, eu não me apego mais a ninguém, porque você não existe. Você tira tudo de mim, então eu não vou mais querer saber de ninguém para não correr o risco de você mais uma vez tirar alguém. E foi quando eu me lembrava, quando a minha avó estava com fortes dores, ela dizia que o consolo dela ainda era Jesus. Que ela, se ela estava passando por ali, que ela precisava ser purificada de alguma coisa. Mas eu não aceitava, mesmo pensando no que ela falou. E fui seguindo com essa dor no meu peito e não sorrindo para as pessoas, para elas não imaginar o que eu estava passando. Mas por dentro era uma dor que só eu sabia, que eu estava destruída. Foi aonde eu decidi morrer para o mundo. Eu não vou mais viver, porque eu não tenho motivos para viver. Eu vou só passar pela vida. Tudo para mim ficou preto. Não existia mais felicidade no meu interior, só o exterior, porque eu tinha que passar para as pessoas que eu estava bem e que eu estava feliz. Porque o pior sentimento que eu achava, não queria que ninguém sentisse por mim, era pena. E se eu tivesse triste, as pessoas iam sentir pena. E eu fui vivendo, segui os estudos e trabalhando. Uma vida normal, aparentemente, mas só eu sabia o que eu carregava dentro de mim. Quando foi em 2021, eu tive outra grande perca. Foi o baque maior da minha vida. Foi quando meu pai, de repente, sofreu um infarto fulminante, no dia 30 de julho de 2021. Foi quando, mais uma vez, eu questionei Jesus. Mais uma vez, ele me tira. Porque ele tanto queria que eu sofresse. Porque a dor, que ele ficava tão feliz com a minha dor. E daí foi ladeira abaixo para mim. Por mais que eu conseguisse, tentasse, não transparecer o que eu estava sentindo, mesmo trabalhando e tudo, eu não consegui. Eu caí, era uma dor muito grande. Eu não queria mais viver, pois eu tinha perdido tudo. Depois de 2 meses que meu pai tinha falecido, eu me vi numa depressão muito grande. Que eu não conseguia mais transparecer essa depressão, essa ansiedade, e começou a síndrome do pânico, quando eu começava a ver sangue nas mãos e comecei a ouvir as vozes. Aquelas vozes que falavam, você não tem ninguém, você não é mais nada, então não tem por que você viver. Foi aonde eu decidi não mais viver, que realmente eu não tinha mais por que viver e nem para que viver. Só que algo dentro de mim falava o contrário. Algo dentro de mim falava, você precisa. E eu falava, eu não preciso. Outra voz era maior. Uma voz no meu ouvido falava que eu não precisava mais viver. Uma voz no meu coração falava que eu precisava. E essa voz do coração eu tentava calar, pois não tinha como eu ser feliz, porque eu não tinha mais nada para ser feliz. Eu só estava passando pelo mundo. Eu tentava suprir a minha dor em coisas materiais, em pessoas, nem tanto em pessoas, porque eu tentava ao máximo não me apegar a ninguém, para não correr o risco de Jesus tirar. Eu não ia para a igreja, raramente eu ia a uma missa, raramente. Só ia quando era obrigada mesmo a ir a uma missa, porque ali eu não me sentia bem. Quando meu pai faleceu, eu passei 1 ano só de casa para o trabalho, de casa para o trabalho e vestindo preto, pois ali eu tinha decidido que não existia mais vida para mim. Ia ser só isso, casa e trabalho. E a minha depressão só que chegou num estado que eu não aguentava mais. Eu tentava, pensando em todo quanto era pensamento para tirar a minha vida. Às vezes me jogar no ônibus quando eu ia trabalhar, ou numa carreta. E no dia que eu decidi tomar a medicação para poder tirar a minha vida, foi aonde eu vi o agir de Deus. Foi aonde a minha medicação caiu no chão.
E foi aonde eu vi, que eu ouvi aquela voz do coração e disse: você ainda tem algo a mais. E foi ali naquela noite eu não consegui tomar minha medicação. E eu continuei firme, mas com aquele pensamento e ainda aquela voz. Mas resisti a primeira vez. E todo dia quando eu ia trabalhar, que passava aquele ônibus, eu imaginava, poderia ser agora. Realmente eu não tenho ninguém para deixar. Ninguém vai sentir minha falta, porque quem poderia sentir minha falta, Jesus já tirou. Foi onde, quando o médico, o psiquiatra que eu procurei, por vontade própria, que eu não aguentava mais aquela situação, eu procurei o psiquiatra e ele me aconselhou a viajar. Voltando de viagem, em julho de 2022, estava acontecendo o cerco de Jericó. Eu não acreditava mais em Deus e raramente só tinha participado uma ou duas vezes do cerco de Jericó e nem prestado atenção, porque eu ia para a igreja só de corpo presente. Só que quando eu voltava de viagem no ônibus, me vinha o pensamento muito forte do cerco de Jericó. E eu pensava, Deus, será que você ainda existe? Será que ainda tem jeito para a minha vida? Tantas pessoas conseguem milagres no cerco de Jericó. Será que eu vou conseguir um dia me libertar desse monte de medicação que eu vivo dopada de dia e de noite para poder transparecer para as pessoas uma alegria e para poder não tentar contra a minha vida? Porque as medicações, elas me faziam isso, transparecer o que eu não era e não tentar contra a minha vida. Porque enquanto eu estava dopada, estava bom. Quando ia passando o efeito da medicação, voltava tudo de novo. O meu buraco, a minha morte estava na minha frente novamente. E quando eu vinha no ônibus, eu vinha pensando em participar do cerco de Jericó para ver se realmente Deus ainda existia para mim. Se ele realmente só queria a minha dor ou se ele ainda poderia me dar alguma coisa. E foi numa quarta-feira no cerco de Jericó, quando eu voltei de viagem, eu fui a primeira noite. Fui a primeira noite e fui de coração aberto. Eu abri o meu coração naquele dia. Fui a outra noite e pedi e clamei a mesma coisa, olhando para Jesus crucificado e pedindo a intercessão da Virgem Maria. Eu dizia: Senhor, tu sabes o que eu estou passando. Se tu podes, me liberta dessa medicação. Será que eu ainda tenho jeito? Será que existe uma vida ainda? Ou só existe dor na minha vida? Será que eu nasci só para sofrer? Se for só para sofrer, me tira daqui, por favor. Eu clamava a ele para ele me tirar. Ou então ele me libertasse da medicação. E depois, da quinta para sexta-feira, uma intercessora chegou para mim e disse: Jesus está ouvindo o que você está clamando. E ele vai fazer um milagre na sua vida. E naquele dia eu tomei posse que o que Jesus estava ouvindo não era para me tirar, era que ele ia me libertar da minha medicação. Quando terminou o cerco de Jericó, dias depois, eu procurei um médico, porque algo dentro de mim, depois daquele dia, mudou. Mudou tudo dentro de mim. Eu me sentia outra pessoa. Era como algo que eu já tinha morrido por dentro, como tivesse um grão querendo desabrochar dentro de mim. Algo queria sair de mim. Foi quando depois eu comecei a ir para a igreja, passei a ir às missas no domingo, coisa que raramente eu ia. Eu passei a ir e clamando a Deus o meu pedido que eu tinha feito no cerco de Jericó, porque eu estava de coração aberto e eu clamei com toda fé que eu ia ser liberta. Então, depois de um mês, eu voltei para o médico e falei com ele que estava me sentindo melhor e poderia começar o desmame da medicação. Foi onde ele achou que não era a hora, mas que eu estava falando que estava melhor, a gente começou a diminuir. Com o passar dos meses, tirou completamente. Eu passei e fiquei sem medicação nenhuma. Então, o meu milagre que eu tinha clamado ao Senhor tinha chegado. Não demorou e chegou. Com isso, eu parei de tomar medicação completamente. Quando foi em novembro, sem medicação, sem nada, quis me dar uma crise de ansiedade. Nessa noite já era 2 horas da manhã e eu não estava conseguindo dormir, porque a ansiedade estava voltando. Foi onde eu pedi: Jesus,
não me deixa cair novamente. Eu te clamo, me ouve novamente, não me deixe cair. Foi aonde eu peguei o telefone e comecei a mexer no telefone, que eu abri um vídeo que Najara estava pregando a palavra. E com aquela meditação da palavra, eu tomei posse, eu senti que era Jesus falando para mim naquela hora, a resposta do que eu tinha clamado. E com aquela meditação da palavra, naquele dia, eu dormi. Não precisei de medicação, nem nada. Eu dormi. Quando foi no outro dia, eu comecei a procurar os vídeos. Não sabia que existia Cefas, nem Najara, nem nada. Só naquela noite foi que eu descobri. Foi Jesus que colocou na minha vida. Eu fui procurando no Instagram e encontrei. Então eu comecei a assistir os vídeos e as palavras. E aquilo ali foi desabrochando dentro de mim. Eu fui procurando, comprei uma Bíblia e fui acompanhando a palavra. E cada vez mais eu queria estar na igreja, porque ali eu comecei a me sentir preenchida. Aquela tristeza que estava dentro de mim, quando eu chegava na igreja, ela começava a desaparecer, uma alegria que eu não conseguia entender dentro de mim. E sempre procurando os vídeos de Najara falando da palavra e procurando na Bíblia. E não frequentava os Cefas. Foi no tempo da pandemia e era só os vídeos. Eu passava o dia e a noite assistindo os vídeos que já tinha. E aquilo ali ia me preenchendo de uma maneira que não tenho como descrever. Foi aonde Jesus foi me moldando, mudando completamente a minha vida. Eu não conseguia mais passar um domingo a não ser sem ir para a missa. Não tinha que ouvir os louvores. E o mundo para mim não existia mais. Eu não me sentia mais bem em sair para uma festa, em sair para um barzinho. Não fazia mais parte da minha vida. Eu não me sentia bem. Eu só me sentia bem quando eu estava na igreja, na presença de Deus. Quando foi no carnaval de 2023, eu decidi ainda ir para o carnaval, porque a minha carne ainda falou mais alta. Eu disse, eu vou para o carnaval, que uma amiga tinha convidado para vir para o Retiro dos Cefas. Eu disse, não vou para coisa de igreja, eu vou para o carnaval. Foi quando, antes do carnaval, a minha coluna travou. Eu tomei medicação, tomei injeção, tudo, e ela não destravava, ela só veio destravar depois do carnaval. Foi onde eu entendi que eu não pertencia mais a esse mundo. Onde eu me aprofundei mais nas coisas de Deus. Onde eu li mais a Bíblia. Onde eu comecei a rezar terço. E vi a minha vida sendo moldada por Jesus. Foi onde eu parei de questionar Deus e comecei a agradecer por tudo que Ele estava fazendo na minha vida. Quando não conseguia vir para o Cefas, toda sexta-feira tinha um momento de oração e algo não me deixava vir. Eu sentia vontade, mas quando eu pensava em vir, algo era mais forte, eu desistia. Não, vou ficar assistindo em casa. Eu fiquei assistindo em casa até o dia 9 de junho de 2023, quando eu decidi vir, mesmo sentindo que não era para vir, eu vim. Quando eu desci a rampa do Cefas, eu ouvi aquela voz, bem-vinda à casa. Eu senti como eu estivesse viajando e voltando para casa. O sentimento quando eu pisei o meu pé aqui no Cefas foi esse, de volta para casa. E eu não consegui entender o que era, por que esse sentimento. Foi quando eu não perdi mais nenhuma sexta e cada vez mais me aprofundando em Deus. Eu fui vendo Deus tirando aquele pó que estava dentro de mim, do cristal quebrado, do que não existia mais vida em mim, Ele foi reconstruindo. Ele foi me moldando, Ele foi colando os meus cacos. Aos poucos eu fui me abrindo mais, Ele foi colando cada pedacinho de mim que existia dentro, que estava quebrado no meu interior. Porque o de fora estava intacto, mas dentro não. E fui deixando Deus fazer, fui me abrindo ao querer dEle e fui confiando nele. Eu não questionava mais Ele, eu só agradecia. E cada vez mais eu me entregava ao seu querer. E eu deixei ele fazendo, foi fazendo. No Cerco de Jericó de 2023 eu participei todo. Eu pedi as minhas férias no trabalho e participei do Cerco de Jericó, de dia e de noite, porque eu estava ali para agradecer a graça que eu tinha alcançado e o que Deus tinha feito em mim.
porque eu tinha que agradecer, eu não poderia ser ingrata com o que ele estava fazendo na minha vida, não podia deixar despercebido. E agradeci. Foi na hora da graça. Até então, eu não tinha recebido, nunca tinha recebido Jesus na minha vida. Porque, como eu falei, eu não ia mais à igreja. Eu não acreditava mais em Deus. E eu comecei a sentir a falta. Eu queria receber Jesus. Era o que estava faltando em mim, era receber Jesus. E no primeiro dia da hora da graça, do cerco, me falaram que se eu falasse com o padre, se eu fosse me confessar, ele deixava eu receber Jesus. E assim eu fiz. Quando terminou a primeira hora da graça, eu fui para a fila da confissão. Até então, nunca tinha me confessado. Quando eu conversei com o padre e falei tudo, aí ele disse, não, não é assim. Mas, se você estiver disposto e realmente quiser receber Jesus, quando terminar o cerco de Jericó, a gente faz uma preparação para você receber Jesus. E eu aceitei. Participei do cerco de Jericó todo. Ia para a hora da graça, ia para o texto da misericórdia de 3 horas, ia todas as noites, junto com a minha vizinha, que sempre me ajudou a perseverar. Quando terminou o cerco de Jericó, eu fiz a minha preparação. E todo o cerco de Jericó eu sentia a alegria muito grande. A minha flor que estava dentro de mim desabrochando no meu coração. O que eu pensava que não tinha mais, Jesus foi mostrando o que eu tinha. Quando passou o cerco de Jericó, que eu fiz a minha preparação, tinha um seminário de vida aqui no Cefas. Eu terminei a minha preparação na sexta-feira. Aí o frei falou, você pode comungar, agora você está apto a comungar, a receber Jesus. Na sexta-feira, e já tinha missa à noite. Ele disse, se você quiser vir à noite, pode vir, receber Jesus. Eu pedi a ele, eu disse, frei, eu posso deixar para receber Jesus no Cefas? Porque foi lá que eu conheci Jesus. Jesus me mostrou, se mostrou para mim através do Cefas, através da palavra dele naquele dia de madrugada. Então eu queria receber Jesus lá, onde ele me disse que é a minha casa, onde eu me sinto que é a minha casa lá. Aí o frei falou que podia. E nesse dia, o seminário de vida tinha como tema renascer. Quando eu fui para a fila da comunhão, que recebi Jesus, eu me senti nova. Ali naquele momento, eu me senti renascida. Eu precisei morrer para poder viver naquele dia. Tudo que eu tinha passado, que eu achava que eu estava morta, porque eu precisava viver naquele dia. E a partir daquele dia eu renasci para Deus. A minha vida, a partir daquele dia, eu entreguei totalmente a Deus para o querer dele. Depois daquele dia, tudo mudou. Quando eu recebi Jesus, eu não conseguia mais ser a mesma pessoa. Eu não conseguia mais viver sem ele. Eu não conseguia mais ficar sem a presença de Jesus. E muitas coisas me incomodavam, eu estava sentindo muito diferente. Alguns sentimentos diferentes. Eu estava fora do Cefas e eu me sentia aqui como fosse a minha casa e lá fora como eu tivesse perdida. Era um sentimento que eu não conseguia entender o que eu estava sentindo. Porque aqui na minha antiga casa eu me sentia como fosse um lugar estranho. E quando eu estava aqui no Cefas era como fosse a minha casa. Foi quando eu fui conversar com o frei e ele falou que Jesus talvez me quisesse para ele, para viver uma vida recolhida e não uma vida na sociedade. Foi quando ele disse que seria muito bom participar de uma comunidade. E eu fiquei para mim, eu disse, não, mas eu tenho emprego, eu tenho minha vida estabilizada, eu tenho o meu conforto, eu tenho tudo. E uma vida em comunidade é uma vida entregue totalmente. Eu não sabia se eu estava preparada para essa vida completamente. Foi quando, em dezembro, em julho ainda, depois do cerco de Jericó, Najara me convidou para ser serva. Quando Najara mandou uma mensagem perguntando se eu queria ser serva do Cefas, foi a maior felicidade que eu tive em toda a minha vida. Eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, se eu tremia, a minha mão suava. Porque aquele convite, naquela hora, eu senti que era como Jesus estivesse me dizendo, chegou a hora, a sua hora é agora. Eu lutei por você todo esse tempo. Eu lutei contra Satanás pela sua vida. Todas as vezes que você tentou contra a sua vida, pensou em tentar contra a sua vida e você conseguiu ser forte, foi ali
que eu lutei com você, que eu estava lutando junto com você, com Satanás, e eu venci aqueles dias, porque é até chegar agora, o propósito da minha vida, o propósito que eu tenho para a sua vida se realizar. Foi onde eu disse, sim, aceito ser serva. E depois dali tudo mudou mais ainda na minha vida. E eu sentindo aquela vontade, aquela entrega. Quando foi em dezembro de 2023, Najara perguntou se eu queria doar a minha vida para Jesus. Ser membro de vida do Cefas, da comunidade Cefas. Eu não pensei no meu emprego, eu não pensei no meu conforto, eu não pensei na vida que eu tinha. Eu pensei naquela parte do Evangelho que a Virgem Maria deu o sim dela. Sem olhar para trás, sem ter medo de nada, eu dei o meu sim. Eis aqui a serva do Senhor. E daí eu descobri o que realmente Jesus queria para a minha vida. O que Jesus fez na minha vida. Ele me retirou do poço, do buraco mesmo, da morte. Jesus me tirou da morte para poder me dar a vida. E hoje, eu lhe digo, com toda sinceridade, eu nunca imaginei que eu poderia ser feliz novamente. E hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Se um dia eu fui em Carros, hoje eu sou um cristal por dentro e por fora. Hoje eu não sorrio. Meu sorriso hoje não é para mostrar a ninguém, para transparecer nada para ninguém. O meu sorriso hoje é de felicidade. E o que eu tenho para dizer a você, que passa pelo que eu passei, que está com depressão, com síndrome do pânico, com tudo que eu passei, se abra. Abra a porta do seu coração para Jesus. Não dê a brecha a Satanás, porque perder, você perde. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi minha avó. A saudade fica, mas não é a morte. Não é a morte para ninguém. O sentimento de morte que eu senti era Satanás que colocava em minha vida, porque ele queria a minha vida para ele. Só que Jesus foi maior do que ele na minha vida, porque eu deixei Jesus entrar na minha vida. Eu demorei, mas eu entendi. Quando eu abri a porta do meu coração, Jesus entrou. E ele fez a maravilha que eu nunca imaginei. Eu morri para viver. Eu precisei sangrar, sofrer o que eu sofri. Mas Jesus também precisou sangrar, foi flagelado, morreu para poder nos dar a vida. Então eu morri, eu sofri para poder renascer em Cristo, para viver para Jesus e para ser o que Jesus quiser na minha vida. Hoje eu não faço a minha vontade, hoje eu faço a vontade de Deus. E o que Ele quiser para a minha vida é o que eu quero para a minha vida. Eu entreguei o meu tudo a Ele. E entrego novamente se preciso for. Eu só digo uma coisa a vocês. Se entregue a Jesus. Abra o seu coração. Porque Jesus quer fazer na sua vida o que Ele fez na minha vida. Mas para Ele fazer o que Ele fez na minha vida, para fazer na sua vida, você tem que abrir o seu coração. É você e Jesus. Ele quer fazer, mas você tem que abrir o seu coração. E deixe Jesus transformar a sua dor em amor, porque só Ele pode. Se abra para Ele. E assim como eu abri a porta do meu coração para Jesus entrar, Ele me resgatou, para poder eu estar aqui hoje, fazendo o meu testemunho, para lhe alcançar, para lhe resgatar, para lhe tirar do buraco. E eu lhe digo, meu nome é Bruna Freitas, e eu sou uma alma resgatada para resgatar outras almas.